Hoje nós vamos falar do tesouro e a pérola. Então, é uma proposta de Jesus para nos ensinar o que é importante, né? O que é importante na nossa vida, o que é importante na nossa trajetória, o que a gente está buscando nessa caminhada. Posso falar uma coisinha? Pode. E é interessante essa parábola, né, que ela vai nos dar também a compreensão da palavra gratidão. Eu não agradeço o ar que eu respiro. É muito difícil. Eu não agradeço a paisagem maravilhosa que nós temos, os cenários lindos, né, que tem nessa terra. Então, eu não agradeço o canto do pássaro. Ou seja, nós temos tesouros, Renata, vários que nós achamos que é obrigação de Deus para conosco, né? Quando Ele nos dá tudo isso por amor. Então, vai ser muito interessante. Outra coisa também que eu queria dizer é quanto à prece, né? Se você pegar uma prece sua 10 anos atrás, é completamente diferente, assim, de estudo, né? Da prece que a gente faz hoje. Uhum. A prece que a gente faz hoje é uma autoiluminação, né? Para que tudo passe tranquilo, amoroso, harmonioso, né? Porque a gente vem vendo quais são realmente as necessidades, né? Que nós precisamos. Sim, okay. Com certeza. E aí a gente começa a perceber primeiro o que Jesus falou, né? Então ele falou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 44 a 46. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. E aí a gente pode, na primeira interpretação, olhar isso pelo lado material, né? Dos bens, do que você trabalha para conseguir, do esforço, porque trabalho também é edificante. Mas, na verdade, o que ele fala aqui são de outras riquezas. Porque, normalmente, quem trabalha para acumular alguma coisa ou para conseguir alguma riqueza, não vai fazer o que esses homens fizeram, que é se dispor de tudo o que tem, né? Acabar por passar à frente tudo o que tem para conseguir um único bem de grande valor. Normalmente, quem tem, materialmente falando, esse tino para acumular riquezas, ele não faz um negócio de grande risco desse, né? Então, aí, só por aí a gente já começa a ver que é uma questão mais profunda do que só o acúmulo de bens materiais. E aí, nas parábolas... Renata, então deixa eu também só colocar uma coisa rápida para a gente prestar atenção, é que esse homem, ele acha a pérola, ou seja, aquilo que ele tem como tesouro, num campo que não é dele. Tanto que ele coloca, né? E pelo gozo dele, vai vender tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, é como se a gente estivesse, né, num processo de desenvolvimento moral, né, que a gente vai procurando aquilo que nós damos valor. Hoje nós damos valor em outras coisas, a verdadeira paz, né? Então, quando eu acho alguma coisa que me conduz à paz, é um tesouro.
E aí o que eu faço? Eu vendo o que eu tenho para comprar aquele lugar que eu achei aquilo que para mim tem valor. Então é como se fosse um ciclo, né, de processo de evolução. De evolução. Uhum. Que Só me queria dá colocar paz, né? assim. Que me dá aquele bem que eu estava procurando. Né? Nas parábolas do tesouro oculto no campo e da pérola de grande valor, Jesus enfatiza a felicidade e aventura de quem encontra tais riquezas, a ponto de dispor todos os demais bens que possui. Em ambas histórias predomina o sentido de transformação espiritual pela aquisição de virtudes. Né? Você se dispor de todos os seus defeitos, dos seus vícios, dos seus maus hábitos, em troca de uma virtude maior que vai te trazer conforto, que vai te trazer paz, exatamente o que o Marcelo falou, que vai te trazer satisfação íntima, né? E aí, Fala. e aí, Renato, quando ele coloca aqui aquisições de virtudes, né? É um esforço muito grande que a gente faz para ter essa aquisição de virtudes, né? As morais, as intelectuais, né? Então, é isso que é bacana. Se a gente ler ano que vem essa parábola, a gente vai ter um outro entendimento. Porque é aquela pergunta que eu faço para quem vai assistir e para a Geisa, né? Geisa que está aqui, né? Qual o seu valor hoje? O que você dá valor? A família, os netos, né? O evangelho, a ida ao centro Uhum. espírita, ver uma palestra. Então, quer dizer, a cada momento que a gente evolui, uma pérola ela vai ser transformada em nós. É a pérola o quê? É o que representa o valor que eu dou em cada passo que eu tomo nessa vida. Isso aí. Boa noite, Déia, seja bem-vinda. Então, e aí o processo de aquisição dos bens espirituais é variável de indivíduo para indivíduo. Entretanto, há um momento decisivo na vida de cada um, caracterizado pela transformação definitiva no bem ou de conquista do reino dos céus. É aquilo que a gente sempre fala na doutrina, né? Cada um está num grau de evolução, cada um está num momento, e muitos já despertaram, já chegaram no momento do despertamento, outros não, e a gente vai justamente aprendendo essa questão da compaixão, né, da fraternidade, do entender que às vezes aquele irmão está errando com a gente, mas é porque ele ainda não chegou no momento de despertar, ou até porque a gente já despertou para algumas coisas e ainda não para outras, né? A gente às vezes já despertou para a busca do conhecimento, para a busca do entendimento do evangelho, para a busca do conhecer o que Jesus ensinou a fundo, mas ainda não despertou para aceitar a diferença do outro. A gente despertou para uma coisa, mas ainda não despertou para outras, né? Às vezes a gente entende que tem que estudar, que tem que compreender, que tem que saber, mas aquele saber ainda não agregou a ponto da gente lembrar 24 horas por dia que o outro irmão que está errando está no momento dele. E às vezes a gente não consegue aceitar. A gente quer impor, a gente quer, né, julgar. Então, todo esse despertamento, toda essa conquista, a transformação é gradual, né? E aí é interessante que ele vai falar que existem ciclos de evoluções que são obrigatórias e inadiáveis. Quando ele coloca, né? Entretanto, há um momento decisivo na vida de cada um, ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? Isso aí. Ou
de conquista no reino do céu. Então, se eu associar, eu vejo que cada vez que eu evoluo, o meu reino dos céus, ou seja, o mundo espiritual, né, vai ser diferente também. Uhum. Por quê? A gente é como se fôssemos magnetizados, né, para aqueles locais, né? Então, isso que é importante. Cada vez que eu me torno, com a minha intelectualidade, né, uma pessoa com um livre-arbítrio melhor, uma consciência, né, mais forte para aquilo que eu tenho que passar, meus lugares também vão se transformando. Porque Uhum. eu tô encontrando com os meus afins, com os meus simpáticos, né? Sim, isso aí. E aí, continuando, né, a proposta do nosso estudo fala: na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à conquista dos meios de melhorar a sua posição. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito, e depois do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, a gente vê pelos estudos e pela própria história da humanidade que, mesmo quando nós éramos mais simples, né, com uma moral menos elevada, com uma inteligência menos desenvolvida, a gente tinha esse senso de se submeter a algo maior, né? Então, quando ele fala que as necessidades do corpo sucedem às do espírito e que depois do alimento a gente vai ter a necessidade do alimento espiritual, então a gente olhando a história da humanidade, né, Marcelo? Lá atrás a gente já começou muito simples a cultuar, né? A gente começou a cultuar os raios, os trovões, o sol, a lua, né? A potência das águas dos mares, a gente foi criando esse culto à natureza como divindade, porque é isso que vai começar a distinguir esse homem dos animais. E como a gente trouxe esse sentimento inato em nós de que somos parte de algo maior, né? Desde muito simples, a gente teve sempre essa ideia de que há algo maior acima de nós, né? A quem nós rendemos obediência, né? Gratidão e tudo mais. Então, essa questão do espiritual veio acompanhando, não foi uma coisa que apareceu de uma hora para outra, né? Eu vejo assim, simples e ignorante. Nós ainda somos. Uhum. Dentro do ciclo que a gente passa, eu ainda não sei quase nada desse universo, dessas leis divinas. Eu continuo simples e ignorante. E aí a gente tem nessa fase, né, muito instinto. A espiritualidade nos ajuda com o instinto, né? Ou seja, nós saímos do reino animal, agora encarnamos, né, como espírito, né? Mas nós temos essa questão do instinto. E acredito que todos nós estejamos agora na idade da razão. Talvez não uma razão ainda magnífica, né? Mas a gente começa a pensar, principalmente dentro da doutrina, Renata, que a gente tem a ação com a reação, causa e efeito.
Então, é isso que o espiritista, ele tem que entender. Eu posso? Pode. Eu devo? Deve. Mas faz uma outra pergunta. E quais vão ser as consequências no futuro que isso vai trazer para mim? Então, essa razão, ela começa a me dar muita intuição, principalmente dos irmãos invisíveis que estão do meu lado. Por isso, ter boas companhias para estudar. Estou falando de amigos invisíveis mesmo. Estou falando assim, estudar com um encarnado, não. É estudar com desencarnado, porque eu recebo uma intuição daquilo que talvez seja muito mais verdadeiro do que a minha verdade. Sim. E aí a gente depois vai para quê? Para uma consciência elevada. Ou seja, eu conseguir, dentro da minha inteligência, da minha intelectualidade, né, ver o que é melhor para mim. E quando eu consigo enxergar que isso é melhor para mim, eu materializo dentro da minha consciência e começo a ter consciências elevadas do bem e do mal. Isso aí, a gente vem crescendo, mas mesmo, é o que eu falei, mesmo lá atrás, para começar a desenvolver essa consciência do bem e do mal, a gente tem esse sentido, essa intuição do espiritual, né? Que é o que vai trazendo para a gente essa ligação. E da onde vem essa lembrança? Essa lembrança é nata, porque quando eu chego à erraticidade, ou bem ou mal, eu conheço o mundo espiritual que eu estou. Então, Sim. São tantas reencarnações, tantos ciclos de evolução que eu tenho, né, que me dão a chance, graças a Deus, que, de alguma forma, eu vejo que esse mundo aqui ainda tem alguma coisa que segue adiante. Sim. E aí, continuando, a semelhança da produção da pérola, o homem que alcança o reino dos céus passou por muitas provações e dores. Foi ferido em diferentes oportunidades durante seu processo de ascensão. Superados, porém, tais desafios, ele sai da concha e resplandece a sua luz espiritual, à vista de todos. Somente assim, após ter passado pela forja das dores e das lágrimas, consegue revelar a beleza e o brilho do cabedal de virtudes que conquistou. Você falou no slide passado da questão do eu posso fazer, eu devo fazer, né? E qual a consequência, né, Renata? Porque Paulo tudo eu posso, tudo eu devo, tudo eu posso. Agora, qual a consequência que isso vai trazer para mim no futuro? Paulo fala uma frase que eu acho muito, muito, muito inteligente para todos nós seguirmos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tirei daí, num estudo que eu fiz. Né? Então, quando eu faço o lícito que não me convém fazer mais, né, por conta de uma evolução que eu estou buscando, acontece isso aqui. Eu me sinto ferido por mim mesmo, né, pelos outros. Eu começo num processo de dores, eu começo num processo de culpas, de autoacusação. Eu passo por todo esse processo aqui que a pérola passa. E aí é onde você falou, né? As reações das ações que eu escolhi fazer. Isso é o processo das dores e das provações. São as reações daquilo que eu escolhi fazer. Isso vai me trazer fortalecimento, isso vai me trazer ensinamento, isso vai me dar condições de evoluir, né? Pela forja. O diamante não vira diamante e você cava lá na caverna e ele já sai diamante dali, não. Aquele processo para ele estar ali é duro. E quando ele sai dali para ele chegar nesse diamante lindinho que vem na joia para a gente, né, super valorizado,
é muita forja, né? Então, a gente passa por esse processo para alcançar esse brilho das virtudes, né? Para chegar no fim do túnel e enxergar a luz, a gente tem que passar pela escuridão dele, né? Eu queria trazer a concha novamente, né? Porque a concha, nesse processo, né, dessa evolução, né, desses sais que entram, né, dentro da concha, sendo filtrado até virar uma pérola, né? Como você falou, dizem os biólogos que é doloroso, né? Sim. E aí eu digo para você, qual concha que eu tô? Fala para mim, qual é a caverna como Lázaro que eu tô? Qual é a concha que eu estou, que às vezes eu estou passando por sofrimento, por dores, e não entendo que está na hora de sair da concha. Como ele falou no slide passado, chega um ciclo que ele é determinante na tua vida. Então, nós, espíritas, né, a gente tem essa vantagem também. Por que eu estou sofrendo? Eu quero virar uma pérola. Mas por que eu estou sofrendo antes de virar a pérola? Porque você tem que sair da concha. Você tem que sair da tua área de conforto e começar a entender que quando você se afasta das leis de Deus, você cria um sofrimento para você e muitas vezes para os outros que estão do teu lado e vice-versa, né? Sim. Então, esse processo da concha, como Jesus está colocando, né? Eu acho assim, um ensinamento para todos nós. Será que não está na hora de sair da concha para alguns sentimentos que eu vejo que na evolução que eu estou não são mais cabíveis na minha vida? Será que esse orgulho que eu tenho, a vaidade, estou falando para mim, será que às vezes a vingança, né? Será que não está sendo cruel para mim, fazendo com que eu sofra? Porque, Renata, é interessante, porque eu sei das leis. E aí eu sou contra fazer alguma coisa da lei, e eu sei o quê? Que eu vou sofrer. Mas é aquilo, é vaidade e orgulho. Não, eu não quero pedir desculpa àquela pessoa, né? E aí, quando a gente começa a entender que nossos ciclos reencarnatórios são muito curtos, dentro da infinidade, da nossa imortalidade, eles são muito curtos para você não ter a coragem de pedir desculpa. Volto a dizer novamente, a coragem eu tenho para magoar o outro, mas para pedir desculpa eu às vezes não tenho. Por quê? Porque é hábitos de outras Sim. reencarnações passadas. Sim, sim. E aí a gente continua carregando esses outros tesouros que não são tão valiosos. Esses tóxicos de dentro da concha. Porque quando ela produz a pérola, né, ela tem um sistema de rejeito. E esse rejeito que ela faz, né, que é necessária a produção da pérola, é esse rejeito que todos nós temos, mas a gente quer continuar dentro da caverna, como Lázaro, e dentro da concha. Sim. Então, quando ele fala, mas chega um ciclo que é determinante, é porque a dor é tão grande, mas tão grande, que ela vai fazer você, a dor, vai fazer você lembrar dela durante muito tempo, até você falar, eu não quero isso mais na minha vida. Eu não aguento mais. Me recuso a ter isso na minha vida. Por quê? Eu quero ser feliz, eu quero paz. Isso aí. E aí, separando as duas passagens, né, as duas falas de Jesus, quando ele diz o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo, a parábola informa que o tesouro que o homem encontrou no campo causou-lhe imensa felicidade, tão pura e verdadeira, que ele correu e vendeu tudo que possuía, a fim de adquirir aquele campo. Percebe-se claramente o sentido simbólico desse ensinamento de Jesus. O tesouro encontrado
representa o ápice do esforço humano de transformação para o bem. Trata-se de um marco de grande significância que faz o espírito ascender de um patamar evolutivo para outro. É por este motivo que ele abre mão de todas as suas posses, passando a viver a vida do espírito. Então, aqui ele coloca um entendimento para a gente de evolução moral e espiritual. A gente sabe, né, Marcelo, que a gente tem várias moradas e que entre essas moradas existem mundos mais felizes. Então, digamos que eu consegui alcançar um estágio de evolução moral que eu consiga ir para um mundo um pouco mais feliz, um pouco melhor que esse aqui. E isso vai me dar muita paz, muita felicidade. Eu abro mão. Porque, primeiro, eu já estou num grau que eu não tenho mais esse apego à matéria, porque a partir do momento que eu posso ir para um mundo melhor, é porque eu já não tenho aquele apego à matéria, e aí eu abro mão do que ainda possa existir de pequeno em mim. Porque o que eu vou conquistar à frente é muito maior. Renato, vamos aqui com o pessoal discutir, abrir essa luz para o material. Gente, o material não é ruim. Quando você pode comprar um carro novo com o teu trabalho, honestamente, né? Quando você pode comprar um apartamento novo mais perto da praia, né? Sim. O problema não é a matéria. O problema não é o dinheiro, é o que você faz com as posses que você tem. O que você se torna quando você começa a dar valor ao material, e o material está aí para usar. Mas eu tenho que entender, né, que eu tenho que fazer da vida espiritual mais importante que as coisas materiais que eu tenho. Ou seja, quando eu saio da concha, né, como pérola, né, a pérola de vários níveis, eu começo a entender essa questão novamente do que me faz feliz, né? Uma coisa que a gente tem que entender, e aí explica muito para mim, né, essa questão da materialidade, é o desapego. Eu posso ter uma casa maravilhosa, com carro, né? Mas posso ter dentro dessa casa a família. Eu posso ter dentro dessa casa, né, pessoas que amam o próximo, que têm a intenção de ajudar o próximo, né? Eu não posso tirar essas riquezas espirituais me colocando como riquezas coisas materiais. Por isso que se fala tanto em desapego. Porque na hora que eu entendo que aquilo é emprestado, eu não levo no caixão, nenhuma gaveta no caixão vai me dar isso, e que a verdadeira felicidade é a minha consciência, eu tenho que me desapegar. Então, hoje, Renato, eu não sei se eu estou errado, mas eu vejo a materialidade dessa forma. Eu trabalho honestamente, eu te falei o quê? Pô, saí da reunião agora, né? Então, quer dizer, eu tenho um esforço, ganho meu dinheiro. Ah, não vou usar? Sim, você vai usar para o melhor. Agora, como eu uso esse dinheiro, Renata, isso que é importante na minha caminhada. Falei demais, desculpa. Não, é isso aí mesmo. A gente tem que ter consciência do que nós estamos fazendo. Qual é a nossa pérola? Exatamente. Quantas pessoas no Evangelho quiseram seguir Jesus e Jesus falou: vai lá, larga tudo que você tem e vem e me segue. E quantas não conseguiram fazer isso? Né? Mas às vezes eu estava pensando assim, às vezes eu penso nessa passagem, penso assim,
Mas será que Jesus queria que ele vendesse tudo que era material dele, ou novamente desse valor às coisas espirituais, né? E outra coisa, Renata, quando ele fala segue-me, será que Jesus queria uma pessoa seguindo ele ombro a ombro naquela multidão? Ou será que Jesus também poderia querê-lo aonde? Dentro da onde ele estava, na casa dele, com a família dele, mas seguindo as leis do Pai, seguindo as indicações que Jesus fazia. Entendeu? O me seguir tem muitas variações. Porque você pode, né, Marcelo, ter os seus bens e seguir. Ué, não é o que a gente faz hoje? Estamos aqui, ó, 7h30 da noite, falando sobre isso. Né? Estamos aqui seguindo. Então, a gente, às vezes, com esse negócio de desapego material, a gente também, às vezes, dá uma misturada nas coisas, né? E, na verdade, se fosse assim, se não fosse para a gente aprender a dosar e a equilibrar a nossa relação com o material e com o espiritual, ninguém teria a prova da riqueza. Eu vou ser pobre, então todo né? espírito tem que ser pobre, porque vai acabar ficando preguiçoso. Não posso, porque então não vou fazer, aí fica preguiçoso. Exatamente. Quando Então, a gente tem que evoluir a intelectualidade no trabalho. Isso aí, ninguém teria a prova da riqueza. Seríamos todos relativamente iguais em nível material. E, na verdade, a gente sabe que a prova da riqueza é uma das mais difíceis, porque é justamente você pegar e dispor do que você tem para auxiliar o crescimento dos outros. Não dando tudo, mas sabendo administrar de modo que você gere empregos, de modo que você gere ensinamentos, né? Crie uma fundação. Caminhe seu filho. Exatamente. Né? E a gente sabe também que se os nossos descendentes não estiverem aptos a receber essa prova da riqueza, eu posso deixar a maior riqueza do mundo para ele de herança, que não vai ficar na mão dele. Então, é justamente o aprender, não é o se despojar de tudo, mas o aprender a como lidar com esses tesouros materiais para que não corrompam os nossos tesouros espirituais. É isso. Né? E aí, continuando, nesse contexto, é importante não deixar passar as oportunidades de crescimento espiritual que nos alcançam a existência, em geral manifestadas sob forma de provas. É preciso exercitarmos a faculdade de ver e ouvir segundo o Espírito. E Jesus falava isso, né? E essas mensagens vão ficar para quem tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir. Renato, é interessante também esse parágrafo, que nós sabemos, né, novamente, sobre o magnetismo, o átomo que nós somos, né, milhões, trilhões de células, né? E aí, o que acontece? Eu quero fazer caridade. Não, eu quero fazer, preciso fazer. Quer dizer, você sai de casa magnetizado com aquele pensamento. E aí muita gente fala assim, nossa, eu atraio tanto pedinte na rua, mas é lógico que você vai atrair. Se você está com o teu campo mental e o teu campo magnético, né, querendo fazer caridade, o que vai acontecer? Jesus vai botar aquele que está necessitando no seu caminho, nem que seja para uma marmitinha. Sim. Por quê? Porque você está se propondo a realizar a caridade. E esse ver e ouvir, para mim, é exatamente isso. O que hoje em dia eu estou me propondo? E por que quando chega uma pessoa, eu quero ver se a camisa dela está furada, se a camisa dela está fedendo, porque senão não está necessitando. Então, quer dizer, há várias formas de necessidade em que um ser humano passa.
mas você quer primeiro fazer o quê? O julgamento com os olhos, né? E o ouvido do corpo, e Sim, não da alma. E a aí, da Geisa alma, colocou, a Geisa colocou aqui um comentário que é justamente isso. Termos a nossa personalidade sem querer ser igual. Amar, trabalhar, fechando os olhos para as tentações materiais, tentando ser feliz. É sempre essa busca, né, Geisa? A gente procura esses tesouros, né, da pérola de maior valor, do tesouro que está escondido lá no fundo de nós mesmos, mas a gente tem que entender isso, a gente não precisa imitar, a gente não tem que imitar, né? A gente tem que cavar dentro de nós, e o trabalho é nosso, a gente não vai imitar o trabalho do outro, porque não vai adiantar para nós. A experiência do outro é do outro, a nossa tem que ser nossa. Geisa, e por que que a nossa tem que ser a nossa? Porque cada um tem uma missão reencarnatória. Isso aí. A gente vem na mesma caravana, tá vendo? Todos nós nos conhecemos, mas agora não de outras vidas, né? Mas a gente tem que entender que a minha missão reencarnatória, o meu peso da minha missão reencarnatória, depende de mim, é para mim, não é para Renata. É. E Esse é o que ela colocou muito bem aqui. A gente tem que tentar não ser igual. A gente tem que ser o e, nosso original. e como que você é original? Quando você começa a ver e ouvir com o ouvido, né? Com os olhos da alma e Isso, não da materialidade. isso aí. O fechar os olhos para as tentações materiais é que ainda está um pouquinho difícil para muita gente. Porque às vezes a gente dá umas escorregadas. Isso aí, Faz parte. Mas né? vai chegar um Mas vai momento chegar uma hora que a gente determinante. vai conseguir passar por tudo sem dar as escorregadas. E aí o reino dos céus, que é semelhante ao homem negociante em busca de boas pérolas, encontrando a pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. As pérolas verdadeiras costumam ser muito caras, em razão da dificuldade para capturá-las e pelo tempo consumido em sua produção. São constituídas de secreções solidificadas e opacas, expelidas do corpo de um animal marinho, quando ele é seriamente ferido. E a beleza e o brilho da pérola só se revelam quando expostos à luz do sol. E aí, nesse primeiro ponto, a gente vê exatamente, eu pelo menos enxerguei exatamente o que a gente fala muito, que é o vir pelo amor e o vir pela dor. Na questão do homem que estava procurando um tesouro de grande valor e que encontrou ele no campo, esse homem, ele estava trabalhando para a sua melhora, por escolha própria. E esse que encontrou a pérola, ele encontrou a pérola através das dores que ele passou, das provas pelas quais ele passou. Então, eu tenho, não sei se vocês que estão aqui assistindo a gente concordam ou se o Marcelo concorda, mas eu tenho uma visão aqui do seguinte: o que estava procurando tinha um despertamento diferente. Ele já estava à busca do reino dos céus. E esse que encontrou a pérola à custa de sofrimento, ele ainda não estava procurando. E aí é aquela questão: se a gente vem com uma questão para resolver,
por teimosia, por orgulho, por vaidade, por egoísmo, não resolve, a gente volta com a mesma questão, a gente volta novamente com a mesma questão, a gente vai sofrendo novamente todo aquele processo, até que chegue a hora que o Marcelo falou, cansei, não aguento mais. Né? E aí, quando esse processo de forja, de dor, fizer com que eu baixe a bola, né? Comece a controlar a minha vaidade, comece a controlar o meu egoísmo, comece a controlar o meu orgulho, comece a entender que isso não vai me levar a lugar nenhum, aí eu encontro a pérola. Então, são duas situações, né, Marcelo, completamente diferentes aqui. São dois tipos de pessoas. São aquelas que chegam pelo amor, porque já entenderam que tem que buscar, e aquelas que chegam pela dor. Está vindo aqui na minha consciência, quando ele fala, né, da dificuldade para capturá-las, essas pérolas, né? E pelo tempo eu me lembrei dos trabalhadores da última hora. Uhum. Como nós, trabalhadores, né, às vezes a gente dificulta o processo da pérola e o atraso que nós temos com isso. Né? E é interessante que ele vai colocar... Ou seja, todos fomos convidados à ceia. Muitos convidados, mas poucos os escolhidos. Olha só, né? E quando ele coloca aqui, né, são constituídas... O que a pérola é constituída? Né? São constituídas de secreções solidificadas e opacas, atenção, expelidas do corpo de um animal marinho quando ele é seriamente ferido. Imagina assim, quando nós recebemos um insulto, quando nós recebemos uma provação em que a gente tem o quê? Que assimilar aquele campo magnético negativo, né? Que aquela pessoa está colocando para a gente. E aí vem a beleza da pérola e o brilho, né? Só se revelam quando expostos à luz do sol. Então, novamente, é necessário testemunharmos a dor, a vaidade minha e dos outros, o orgulho meu e dos outros, sim, porque é ali que essa luz ela tem que marcar esse meu processo de caminhada por essas vidas. Então, não pensem que a gente vai evoluir sem testemunharmos esses sentimentos que eu tenho que traduzi-los em amor, e não em ódio, vingança, inveja, né? Isso aí. Aqui eu tenho a impressão que está mais ou menos que repetindo o que a gente falou antes, né? A semelhança da produção da pérola, que o homem alcança o reino do céu passando por muitas provações e dores, ferido em diferentes oportunidades no processo de ascensão, superados, porém, os desafios, sai da concha, resplandece a sua luz espiritual à vista de todos, após ter passado pela forja das dores e das lágrimas, consegue revelar a beleza e o brilho do cabedal das virtudes que conquistou. Eu tenho a impressão que isso estava no outro slide anterior. Não, acho que não, hein? Mas esse parágrafo é maravilhoso, porque aqui eu posso colocar essa pérola maravilhosa como Jesus. Uhum. Mas após ele ter passado o quê? Pela forja das dores, das lágrimas, consegue se revelar o quê? Nosso modelo e guia. Sim. E é interessante que a semelhança da produção da pérola, o homem alcança o reino dos céus. Aí, novamente, aquilo que eu acho que você deve estar achando que está igual, né? A gente vai mudando de patamar nas várias moradas da casa do meu pai. Ah, isso é injustiça? Não. Porque da mesma maneira que um homem mau, com L, ele não pode ser constrangido em estar numa sociedade que só faz coisas boas, que ajuda o próximo, ele se sente constrangido, porque ele não quer isso. Nós também, quando chegamos na evolução em alguns pontos, Renato, eu não posso ser constrangido de continuar a minha evolução, assim,
a evolução educativa na erraticidade nesses mundos que só tem ódio. Porque a prova e a expiação vai ser no mundo de provas e expiações que nós estamos hoje. Isso aí, o seu Dario lembrou bem aqui. A gente não pode esquecer que o reino dos céus está dentro de nós. Jesus sempre afirmou isso para a gente. Então, essa luz e esse brilho que a gente tem obrigação de revelar, porque a gente está vindo nessa evolução e a gente sabe que o nosso destino é a perfeição, é justamente essa luz do reino dos céus que está dentro de nós, né? Perfeito. E a gente tem que trabalhar para isso. E aí, Jesus aqui nos adverte, nessas duas parábolas, nessas duas falas, que a verdadeira finalidade da nossa vida terrena é obtermos a riqueza espiritual. Tão logo chegarmos a compreender que a real felicidade não consiste na posse transitória das coisas do mundo, de bom grado passaremos a trabalhar ativamente para entrarmos na posse dos bens espirituais. E assim como o homem que vendeu tudo o que tinha para comprar o campo e o negociante de pérolas que trocou tudo por uma pérola de alto preço, assim também nós, quando compreendermos o valor dos bens espirituais, tudo trocaremos por eles. Quaisquer sacrifícios serão pequenos para realizarmos o reino de Deus no íntimo de nossa alma. E é assim, a gente vai vendo isso ao longo da nossa trajetória como espíritas. Porque, com exceção daqueles que nasceram em berço espírita, a grande maioria chegou no espiritismo já depois de adulto. E aí, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a assistir palestra, porque primeiro começam as palestras, né? A gente começa a assistir palestra e começa a ter um entendimento aqui, um entendimento ali, pesca uma coisa aqui, pesca outra coisa ali. Esses pequenos insights que vão vindo para a gente durante as palestras que a gente vai assistindo já começam a produzir algumas mudanças, né, no nosso dia a dia, no nosso modo de ver as coisas, no nosso modo de pensar. Isso já começa uma pequena produção aí de modificar esse íntimo. E aí a gente resolve estudar. Aí, quando resolve estudar, aí começa a fazer aquela varredura, né? Cada ano que passa de estudo, vai fazendo uma varredura, assim, você vai começando a abrir as caixinhas, ver tudo que está lá que não presta, o que você já consegue jogar fora, você joga, o que ainda não consegue, deixa a caixinha ali do lado, depois eu abro ela de novo, e a gente vai fazendo assim. Então, a gente vai vendo, eu, por exemplo, fui vendo que os assuntos que me interessavam já começaram a não interessar mais, né? As reuniões, já passei a ser mais seletiva, né, com relação às reuniões que eu quero ir, os lugares que eu quero frequentar, o tipo de conversa que eu quero ter. E não foi nada imposto. Tudo veio gradativamente conforme a doutrina foi entrando, né? O conhecimento foi entrando na minha consciência e as caixinhas foram se abrindo. E aí, hoje, eu vejo que hoje eu já não tenho nada a ver com o que eu era há 15 anos atrás. Né? Não tenho mais nada a ver com aquilo que eu era há 15 anos atrás. Já mudei completamente, já mudei modo de pensar, modos de falar. Muitas coisas ainda estão nessas algumas caixinhas que eu ainda não consegui abrir. Então, tem horas que eu ainda falo, ainda bato em alguma pedra que está ali, mas aos pouquinhos eu vou tirando todas elas, né?
E aí as coisas vão se arrumando. E é natural, é uma coisa natural. Essa realização do reino é natural. É interessante, né? Quando você fala, eu não quero ir para aquela reunião. Aí, novamente, pessoal, para a gente entender o que é a ciência na nossa doutrina, né? Porque magneticamente, fluidicamente, eu não me sinto bem. Eu já não sou mais atraída. Não, você não é. Aquele ambiente, ele tem uma psicosfera que não é compatível com as suas energias. E aí, para a gente entender uma coisa que eu estou vendo aqui, eu tenho que entender, então, o que é posse transitória das coisas do mundo e posse dos bens espirituais. E aí Jesus faz uma promessa a todos nós que estamos lendo. Mas como assim Jesus faz uma promessa? Gente, o Evangelho é uma promessa. Quando ele coloca, nenhuma ovelha será perdida, né? É uma promessa que ele tá colocando para todos nós. E aí, nessa questão da posse material espiritual, né, você vai ver aqui a resposta dele, quando fala: nós, quando compreendermos o valor dos bens espirituais, ou seja, das posses dessas faculdades espirituais, tudo trocaremos por eles. Quaisquer sacrifícios serão pequenos para realizarmos o reino de Deus no íntimo de nossa alma, no íntimo da nossa consciência. Então, isso é uma promessa. Na hora que eu começar a entender, né, o que eu tenho que desapegar e o que eu tenho que dar valor na minha vida, dentro da nossa doutrina, né, o Pentateuco mostra o que é o bom, do que é o mal com ele, né, a gente vai começar a ter paz. Uhum. Eu não tenho paz, Renata. Você não tem paz porque tem alguma coisa que te aborrece que você tem que mudar. Mas como que eu sei o que eu tenho que mudar? Vê o que te traz infelicidade. Será que não é orgulho, vaidade, né? A Deia, nossa amiga, botou aqui uma mensagem, mas saiu truncada, Deia. Não sei o que Não, que isso você... aqui é um coração, um rostinho, tá? Bom. Eu aprendi isso aqui. Isso aqui é como se fosse aquelas, tem um nomezinho. Os emojizinhos. Os emojis, isso. Que saiu truncado aqui, não deu para ver. Isso. Mas aí, continuando aqui, falando em tesouros, também podemos destacar a orientação de Jesus quando nos diz: não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterrem nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então, esse reino que está dentro de nós, né, que no caso é a nossa consciência limpa, né? É a nossa consciência com a evolução da moralidade, com o entendimento do amor que Jesus trouxe para a gente, para nos ensinar como amar. Aí é que vai estar o nosso coração, aí é que vai estar o nosso grande tesouro, porque, como o Marcelo falou, ainda não tem caixão para a gente levar os nossos bens. Vai tudo aqui, né? No coração e na consciência. Mas e o carnê? E o carnê do Silvio Santos lá? É pequenininho, não dá para levar? Nunca ninguém levou, que eu saiba. Nenhum anel. Nunca ninguém levou. Mas eu tenho certeza que por esse anel, muitos desencarnaram e ficaram sofrendo anos tentando tê-los no mundo espiritual, Renato. Pois é.
Está tudo no caixão. Infelizmente. Renata, então deixa eu colocar só uma coisa rápida. Aonde estiver o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. Ou seja, alinhar o que é espiritual e o que é material. Para que você possa ter no teu tesouro essa pérola que é falado tanto, né? Que eu coloquei que para mim essa pérola maior seria Jesus. Sim, isso aí. E para terminar, o homem vale mais que o mundo com suas jazidas, seus diamantes e toda sorte de pedras preciosas. Não obstante, o homem, esquecido de seu valor intrínseco, cujo preço é inestimável, costuma-se esgotar-se na conquista do que é perecível, daquilo cujo valor é muito discutível, visto como só vale mediante certa convenção estabelecida pelos caprichos e veleidades do mesmo homem. Mas o verdadeiro valor está no interior do homem, está no seu caráter, nos seus sentimentos, na sua inteligência. É o espírito, é a alma, o eu imortal, sede das faculdades e poderes cuja origem é divina. Então, a gente, como disse mesmo seu Dario lá, lembrando, o reino dos céus está dentro de nós e a gente não pode nunca esquecer que somos parte dessa divindade. Somos parte dela e ela nos permeia, ela flui ao nosso redor e por nós, dentro de nós, né? A gente não pode esquecer que Deus está no fluido cósmico universal, que produz todos os elementos que existem em todos os planetas. Então, se ele está nesse fluido que produz todos os elementos, inclusive o ar, a água que bebemos, o ar que respiramos, ele está aqui, fluindo, né? E é justamente isso que a gente acaba, às vezes, esquecendo, que nós somos parte dessa divindade, que nós interagimos o tempo todo com ela. Você vê. Quer ler o que o seu Dario colocou antes que eu... Vamos lá. Ele colocou aqui. A pérola, a meu ver, está em nosso íntimo. Lá que deve ser buscada e pode ser a própria consciência. Isso aí. Com certeza. Eu diria até mais uma coisa, né? Você vê, Jesus, quando fala da evolução, ele vai simbolizar elementos cuja a evolução ela tem um processo, semente. Agora ele vem com a pérola, né? Então, esses processos, né, eles são evolutivos, né? Você tem todo o ciclo da agricultura, você tem todo o ciclo da reprodução da pérola, né? Então, que a gente possa entender que, dentro da nossa simplicidade, da nossa ignorância, nós temos que sempre colocar isso. Depende de mim. Depende do esforço que eu faça para as ações que sejam compatíveis com a lei de Deus. Outra coisa interessante, Renata, que eu coloco também, é que existe um momento que você tem que ter coragem. E é isso que eu queria colocar para todo mundo que está assistindo aqui. O Evangelho fala muito de coragem, e agora eu entendo por quê. Porque é dentro da coragem que você faz a tua transformação moral. E aí tem aquela frase: o verdadeiro espírita é aquele que todo dia, né, luta por uma transformação moral. Sim. Então, que a gente possa entender isso. Todos esses ciclos, tanto da semente como da pérola e outros, né? Da borboleta, por exemplo, como que começa uma né? Você vê que existe uma certa penalidade de dor para aquele indivíduo, né? Mas o interessante
é que representa para nós também essa questão de estar dentro da concha, de estar dentro da caverna e não querer sair. Isso aí, isso aí. Bom, nossa proposta de bate-papo hoje era essa, falar sobre o tesouro e a pérola. Nosso próximo encontro vai ser no dia 25. 25/9, nós vamos falar do rico e Lázaro, né? Aquela passagem que nos mostra que não há distinção entre ricos e pobres. Quando nós chegarmos lá, estaremos todos no mesmo patamar. Jesus vai olhar para a gente e vai falar: não, peraí, só porque você tinha dinheiro lá na terra, você não é ninguém aqui na fila do pão, não. Tem que pegar a senha ali, igualzinho a todo mundo. A caixa eletrônica. Né? E semana que vem nós vamos falar sobre isso. Hoje, esse tema do tesouro e da pérola, ele foi bastante esclarecedor nessa questão da gente entender o como encontrar o reino, como encontrar esse tesouro dentro de nós, né? Pela dor ou pelo entendimento voluntário, pelo amor. E a importância que a gente tem que dar para esse processo, porque é um processo lento? É lento. É um processo muitas vezes doloroso? É, como nós já dissemos aqui, não é fácil a gente olhar para os nossos próprios defeitos, né? Nunca é fácil. Então, é doloroso. E é justamente este processo de procura, de busca, de autoconhecimento. E é muito importante. E Jesus já falou isso para a gente quando ele esteve aqui, né? Não erre. Você quer conseguir alguma coisa, você quer que as suas conquistas sejam mantidas, não erre mais, né? Ande pelo caminho certo. E é o que nós estamos tentando fazer aqui, de um dia de cada vez, um passo de cada vez. E assim a gente vai. Bom, agradeço a vocês que estiveram aqui com a gente. Quem gostou, dá um joinha aí no vídeo, compartilha com os amigos. A proposta aqui é simples, é um bate-papo, né? Ninguém aqui está ensinando nada, a gente só fala um pouquinho daquilo que a gente entende, né, Marcelo? Não somos experts. É a nossa análise, né? Exatamente. Análise. E por isso a gente agradece tanto vocês colaborarem aqui com a visão de vocês, né? Também. A Geisa, a Déia, a Dario, né? A gente gosta muito quando vocês dão a visão de vocês para complementar a nossa. E dia 25 estaremos aqui novamente. Aguardamos vocês, espero que vocês tenham gostado e estejam aqui com a gente também. Boa noite, fiquem com Deus. Marcelo, fique com Deus. Obrigado. Até o nosso próximo encontro.